Paz seja nesta casa. Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7. A glória de Deus se manifesta. E, acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor Jeová encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor Jeová, porque a glória do Senhor Jeová tinha enchido a casa do Senhor Jeová. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor Jeová sobre a casa, ajoelharam-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor Jeová, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor Jeová. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e 10, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Repetindo, e o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor Jeová, que o rei Davi tinha feito, para louvarem ao Senhor Jeová, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas diante deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor Jeová, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto, a oferta de manjares e a gordura. E assim, naquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito. E no dia 8º realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram a consagração do altar, e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor Jeová tinha feito a Davi, a Salomão e a seu povo Israel. Deus aparece a Salomão. Assim Salomão acabou a casa do Senhor Jeová, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor Jeová e na sua casa, prosperaram, o efetuou. Repetindo, assim Salomão acabou a casa do Senhor Jeová, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor Jeová e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor Jeová apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício.
se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme a tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. Então farei com que seja por provérbio e motivo de zombaria entre todas as gentes. E desta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor Jeová assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se entregaram a outros deuses, se prostraram diante deles e os serviram. Por isso Deus trouxe sobre eles todo este mal. A edificação de cidades, capítulo 8. E se passaram 20 anos para que Salomão edificasse a casa do Senhor Jeová e a sua própria casa. Depois Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate, Zobá e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto e todas as cidades de provisões que edificou em Amate. Edificou também a alta Bet-Horon e a baixa Bet-Horon, cidades fortes, com muros, portas e ferrolhos, como também a Baalate e todas as cidades de provisões que Salomão tinha. Também edificou todas as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros, e tudo quanto, conforme ao seu desejo, Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Os súditos de Salomão, quanto a todo o povo que tinha ficado dos heteus e amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, que não eram de Israel, dos seus filhos que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão os fez tributários até o dia de hoje. Porém, dos filhos de Israel, Salomão não fez servos para a sua obra, mas eram homens de guerra, chefes dos seus capitães e chefes dos seus carros e cavaleiros. Destes, pois, eram chefes
Dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250, que presidiam sobre o povo. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ele tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor Jeová. As ofertas de Salomão. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor Jeová sobre o altar do Senhor Jeová que tinha edificado diante do pórtico. Isto segundo a ordem de cada dia, fazendo ofertas conforme o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas e nas solenidades 3 vezes no ano, na festa dos pães não fermentados, na festa das semanas e na festa das tendas. A ordem dos levitas. Também conforme a ordem de Davi seu pai, designou as turmas dos sacerdotes para seus ministérios, como também as dos levitas acerca dos seus cargos, para louvarem e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque assim tinha mandado Davi, o homem de Deus, e não se desviaram do mandado do rei aos sacerdotes e levitas em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Assim se preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor Jeová, até se acabar, e assim se concluiu a casa do Senhor Jeová. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elate, à praia do mar, na terra de Edom, e enviou-lhe Irão, por meio de seus servos, navios e servos práticos do mar, e foram com os servos de Salomão ao Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. A rainha de Sabá visita Salomão, capítulo 9. E, ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. Ela veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões. Não houve nada que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados e as vestes deles, os seus copeiros e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor Jeová, ela ficou como fora de si. Então disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria, porém não cria naquelas palavras, até que vim e meus olhos ouviram. Na verdade, não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no seu trono, como rei para o Senhor teu Deus, porque
teu Deus ama Israel para estabelecê-lo perpetuamente, por isso te constituiu rei sobre eles para fazeres juízo e justiça. E a rainha deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas, e nunca houve especiarias tão boas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. E da madeira de sândalo o rei fez balaústres para a casa do Senhor Jeová e para a casa do rei, como também harpas e alaudes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. As riquezas de Salomão. E o peso do ouro que vinha em um ano era de 666 talentos, afora o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os príncipes dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez o rei Salomão 200 escudos longos de ouro batido. Para cada escudo longo destinou 600 ciclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo destinou 300 ciclos de ouro. E Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, que eram ligados ao trono, e encostos de ambos os lados no lugar do assento. E 2 leões estavam junto aos encostos, e 12 leões estavam ali de ambos os lados sobre os 6 degraus. Outro tal não se fez em nenhum reino. Também todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano de ouro puro. A prata reputava-se por nada nos dias de Salomão, porque, indo os navios do rei com os servos de Irão a Tarsis, voltavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos, e trazia ouro e prata, marfim, búzios e pavões. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riquezas e sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente: vasos de prata, vasos de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim faziam de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estrebarias para os cavalos de seus carros e 12.000 cavaleiros, e colocou-os nas cidades dos carros junto ao rei em Jerusalém, e dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus e até a divisa com o Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância, como as figueiras bravas que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão.
a morte de Salomão. Os demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o profeta, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo o Israel. E dormiu Salomão com seus pais, o sepultaram na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Os reis de Judá, capítulo 10, começando por Roboão. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniram ali, para fazê-lo rei. Aconteceu que, ouvindo-o Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito, porque mandaram chamá-lo, e Jeroboão e todo Israel vieram falar com Roboão, dizendo: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E Roboão lhes disse: daqui a 3 dias voltai a mim. Então o povo se foi, e tomou Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se tu fizeres benigno, se te fizeres benigno e afável, repetindo, e eles lhe falaram, dizendo: se te fizeres benigno e afável para com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, Roboão deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e estavam perante ele. E disse-lhes, perguntou Roboão aos jovens: que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo que te falou: teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os ombros de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia falar com Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixara o conselho dos anciãos. E falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu o aumentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor Jeová confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. A divisão do reino. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo:
Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé, cada um à sua tenda, ó Israel. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas, porém quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha cargo dos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. Então o rei Roboão subiu depressa no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Deus proíbe Roboão de guerrear. Capítulo 11. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor Jeová veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor Jeová: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor Jeová e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e para a defesa edificou cidades em Judá. Edificou, pois, a Belém, Etã e Tecoa, e a Bet-Zur, Socó e Adulão, e a Gate-Maressa, Ezife, e a Adoraim, Laques e Azeca, e a Zorá, a Ijalon e Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes, e fortificou estas fortalezas, e pôs nelas maiorais e armazéns de víveres, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade escudos longos e lanças. Fortificou-as grandemente. Assim Judá e Benjamim pertenceram-lhe. A questão da adoração em Jerusalém. Também os sacerdotes e os levitas, que haviam em todo Israel, se reuniram a ele de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os seus arabaldes, a sua possessão, e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor Jeová. E ele constituiu para si sacerdotes para os altares, para os demônios e para os bezerros que fizera. Depois desses, também, de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, também Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu filhos, Jeús, Semarias e Zaão. E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu Abias, Ataia, Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas,
porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas. Ele gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. E usou de prudência, espalhando alguns dos seus filhos pelas terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes. Deu-lhes víveres em abundância e lhes procurou muitas mulheres. A idolatria de Roboão e o castigo de Deus. Capítulo 12. Aconteceu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor Jeová e com ele todo Israel. E sucedeu que, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor Jeová, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros. E era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Ele tomou as cidades fortificadas que Judá tinha e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías o profeta a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor Jeová é justo. Vendo, pois, o Senhor Jeová que se humilhavam, veio a palavra do Senhor Jeová a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor Jeová e os tesouros da casa do rei, e levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor Jeová, vinham os da guarda e os levavam. Depois tornavam a pô-lo na câmara da guarda. E, humilhando-se ele, a ira do Senhor Jeová se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou a reinar. Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar. Ele reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Jeová escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe, Naama Amonita, e fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor Jeová. Os atos, pois, de Roboão, a seus primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros da história de Semaías o profeta e de Ido o profeta, na relação das genealogias? E houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias.
E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Abias, seu filho, reinou em seu lugar. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com a vida de todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Senhor Jesus, há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes, para que entre no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém. Senhor Jesus, paz seja nesta casa.